Vamos à leitura bíblica. Quero agradecer você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo, que bom que você está com a gente. Você que está nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo. Você que está ouvindo essa mensagem em algum momento da sua vida, através do YouTube, Spotify, tem tantos canais, né, Andrei? Sendo transmissores aí, que Deus possa abençoar você também. Vamos ler o texto sagrado, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, nós vamos ler dos versos de 11 a 27. Palavra do Senhor viva, poderosa, transformadora. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11, diz assim a Sagrada Escritura. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem muito severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, aos que têm, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a estes meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, traga-nos aqui e executem-nos na minha presença. Amém? Entendemos o texto? Texto um pouco longo, mas faz-se necessária a sua leitura. Vamos lá, todo mundo preparado? Cansado? Domingo foi bom para descansar? Bênção domingo, né? Tem o pessoal que trabalhou demais aí, outros comeram demais. De qualquer forma, espero que você se concentre nesse curto espaço que nós vamos passar aqui. O reino de Deus se estabelece na vida de pessoas pela força do amor de Deus. O reino de Deus está em operação no mundo hoje, graças à realeza poderosa, a qual tem o Deus do universo como centro e rei.
O caos do mundo nunca foi capaz de frear o avanço desse reino. O Espírito de Deus, ele continua agregando pessoas a esse reinado todos os dias. Em nossa cidade isso acontece todos os dias. No centro de Tóquio, Japão, acontece isso todos os dias. No bairro mais pobre da África do Sul, ali também tem pessoas se rendendo ao nome de Deus, através do sacrifício de Jesus. Porque esse reino, o qual tem Deus como Senhor, ele é imparável. O anseio de todos que chegam a este reino é o acesso imediato ao palácio real. Porque se falamos de um reino estabelecido e de pessoas que são agregadas a ele o tempo todo, estamos falando de pessoas que, ao acessarem esse reino, esboçam, expressam um anseio pelo palácio. Há um lugar onde o rei vive. E todo mundo deseja esse lugar. Porque no lugar onde o rei vive, não há ameaça e não há medo. Afinal de contas, o rei está ali. O lugar onde o rei vive é um lugar extremamente seguro. O número é incontável de soldados bem revestidos, bem aparelhados. Porque afinal de contas, o rei está ali. E o rei, ele tem poder, ele é munido de toda a estrutura militar, de todo o recurso, de todo o poder. E porque ele está ali, a segurança. Todos os seus súditos desejam estar perto do rei. No lugar onde o rei vive, sempre haverá suprimento. Não um suprimento parco, pequeno, mas sempre um suprimento abundante, porque o rei está ali. O melhor da terra sempre está na mesa do rei, porque ele é o dono da terra. No palácio do rei, há conforto, a segurança, a abundância. E quando uma pessoa é encontrada pelo rei, ela deseja imediatamente se assentar no lugar onde o rei está. Afinal de contas, ela passa a fazer parte da família real. São pessoas que foram alcançadas possivelmente num estado de sofrimento, num estado de vida vazia. São aquelas que caminhavam como andarilhas pela existência, acessando as vielas, os becos, os terminais, vivendo debaixo da ponte existencial. E quando elas encontram o rei abundante, o rei vitorioso, o rei que tem todo o poder, elas querem imediatamente se assentarem próximas do rei. Afinal de contas, eu não fui alcançado pelo rei. Mas nem todos que conhecem a Jesus e acessam o seu reino, imediatamente acessam o palácio. Tema de hoje, a ordem dos períodos. E a partir dessa experiência, eu desejo que o Espírito Santo fale com você. O texto que nós lemos diz que Jesus estava rodeado de uma multidão. O povo queria saber sobre o reino. Jesus começou a andar para cima e para baixo, para frente e para trás, e dizendo: o reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus é chegado entre vós. E aí o pessoal começou a ficar curioso. Gente sofrida, gente com falta de recurso, gente doente, gente solitária, gente problemática, briguenta. Começou a se abarrotar em volta de Jesus, ávidas para descobrir que tipo de reino que é esse. E o versículo 11 do texto que nós lemos diz que Jesus começou, diante de uma multidão sedenta, a contar-lhes uma parábola, uma história. O povo achava que o reino que Jesus estava falando, ele começaria imediatamente. E Jesus diz no versículo 11: o reino de Deus não começa imediatamente. As pessoas tinham em mente uma expectativa de que, assim que acessassem a Jesus, seriam promovidas imediatamente ao palácio do rei. Mas Jesus diz que não era assim.
Diante desse público, Jesus começa a falar sobre a parábola dos 10 servos, texto que nós lemos. Jesus ele precisou organizar no coração da multidão a ordem dos períodos. Ele começou dizendo que o rei foi chamado para outro país. Se você conseguiu entender o texto, você vai constatar comigo que enquanto o rei foi tomar a coroa em outro lugar, ele designou 10 servos para cuidarem do seu recurso. E ele deu 10 moedas de prata para cada um deles, de forma igualitária. E disse: vocês agora devem cuidar do meu recurso. E o versículo 14 diz que o povo não reconhecia o rei. Aqui Jesus está falando do povo judeu, que não reconhecia ele como Messias. A partir do verso 15, se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que o rei foi coroado em outro lugar e depois ele voltou para fazer a prestação de contas com os 10 servos. No versículo 16 diz que um dos servos investiu o recurso e ganhou 10 vezes a quantia que ele recebera. Versículo 18 diz que um outro também investiu o recurso e ganhou quantas vezes? Quantas? Muito bem, 5 vezes. O texto diz no versículo 19. E no versículo 20, o texto diz que um dos servos voltou e disse ao rei, versículo 20 e 21, Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, porque sei que o Senhor é um homem bravo. Diante desse relato, versículo 22, diz que o rei disse, servo mau, as suas próprias palavras o condenam. E aí o texto termina dizendo que o rei ordena que todo recurso seja destinado para aqueles que investiram. E ele diz no versículo 26, aos que têm, mais lhe será acrescentado, mas do que não tem, até o que tem lhe será retirado. Essa história contada por Jesus ajuda os seus ouvintes a organizarem a respeito da ordem dos períodos. Jesus está dizendo que o reino de Deus ele não é imediato, em sua plenitude. Parafraseando, os que encontraram a Jesus e os que encontram a Jesus não acessam o reino eterno imediatamente. Não tem todas as respostas imediatamente. As portas não se abrem imediatamente, simultaneamente. O povo de Jesus até hoje enfrenta a dificuldade de compreender essa verdade. Afinal de contas, Jesus, ele não está no meio do seu povo. Se Jesus está no nosso meio, se Ele é Emmanuel, o Deus conosco, por que as coisas não acontecem na velocidade que nós julgamos ser necessária? Porque a resposta não vem audivelmente no momento em que eu estou com o meu coração aflito. Porque o recurso não vem quando as panelas começam a bater, porque a cura não chega depois de tanta intercessão e depois do diagnóstico desfavorável. É como se a gente, diante do reino de Deus, nos colocasse na porta do palácio, de forma inquieta, batendo fortemente, dizendo: abre a porta, nós precisamos sair do lugar de sofrimento em que nós estamos. Nós precisamos acessar aí dentro, aonde o rei está. O anúncio de Jesus é que o reino não chega imediatamente. Existe um americano chamado John Piper. Se você gosta de teologia e Bíblia, vale a pena você conhecer esse homem, um pastor batista americano, está quase com 80 anos, e que é uma sumidade para quem gosta de teologia. John Piper escreveu em 2001 um artigo sobre a famosa frase do já, mas ainda não. Já ouviu essa expressão já? O reino de Deus, ele já está conosco,
mas ainda não. Com base nos textos de Romanos 6 e 7, Piper começa a afirmar sobre aquela pessoa que confia em Cristo como Salvador e que o tem como tesouro e passa a viver em Cristo, em sua morte e ressurreição, como alguém que, apesar de estar vivendo com Cristo, tem lutas severas na vida humana. É como se em alguns momentos estivesse debaixo do recôndito do Senhor, do esconderijo do Altíssimo, debaixo do cuidado do bom pastor, mas que em algumas situações estivesse desguarnecido, sozinho na Marginal Pinheiro, de madrugada em São Paulo. É como se em alguns momentos Deus fosse meu bom pastor, mas em outros momentos eu estivesse labutando sozinho. E aí o Piper começa a afirmar, porque enquanto Romanos 6 fala de uma certeza absoluta, Romanos 7 fala que a gente não tem controle de nós mesmos, e por isso a gente sempre se tropeça nas próprias pernas. O texto vai dizer, nas palavras de apóstolo Paulo, capítulo 7 de Romanos, versículo 14, o problema está em mim, eu sou humano e escravo do pecado, diz Paulo. Aquele texto que nos versículos seguintes vai dizer, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo fazer. Versículo 14 de Romanos 7, o apóstolo diz, como sou miserável. Lembram desse texto? Quem me livrará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Aí o apóstolo termina dizendo que por causa de sua natureza, ele é escravo do pecado. Diz o versículo 24, sou escravo do pecado. E aí o John Piper faz essa reflexão do já, porque de fato, a pessoa que alcança Jesus como Senhor e Salvador, ela está nas mãos de Jesus e ninguém pode tirar dele a vida daqueles que creem nele. Mas o ainda não. Embora a pessoa seja alcançada por Cristo, ela ainda não acessa imediatamente o palácio do rei. É claro, a não ser que ela encontre Jesus como Salvador e Senhor, e instantes depois ela se encontre com a morte física. Porque entendemos, pela teologia bíblica, que após a morte física, nós estaremos com o Senhor num estado de glória que a nossa mente, o nosso drive, a nossa cognição, a nossa razão, os nossos pensamentos, por mais floridos que possam ser, jamais acessarão a glória que nos está reservada pelo Senhor. A experiência da parábola nos fala desse intervalo entre a obra de Jesus que nos transforma e nos salva e o momento definitivo em que nós o encontraremos para sempre e seremos recebidos por Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todos os arcanjos, serafins e querubins nas moradas celestiais. Mas nesse intervalo entre o que Jesus faz em nós, de dentro para fora, testemunhado aqui pelo nosso irmão Farney, e entre esse momento em que Ele vai nos encontrar para sempre, existe um período. A gente não pode criar confusão com a ordem dos períodos. Diga comigo, eu não quero criar confusão. Vamos dizer juntos? 2, 3 e já? Eu não quero criar confusão. Uma sugestão é recorrentemente falarmos isso dentro de casa. De repente, suba no sofá e diga, eu não quero criar confusão. Mas o tema hoje não é sobre família. Vamos voltar aqui a atenção para a ordem dos períodos. Nós não podemos fazer confusão a respeito da ordem dos períodos.
Uma pessoa não pode se dispor a descansar enquanto está trabalhando. E ela não pode se dispor a trabalhar enquanto ela está descansando. Duas coisas sagradas, o trabalho e o descanso. Quando não se organiza isso, não dá problema? Dá problema. Quando alguém não entende a ordem das coisas, a natureza dos períodos, muitos problemas são contraídos. E segundo a história que Jesus contou, entre o Redentor que nos transforma e entre o acesso ao palácio do rei, existe um período de administração de recursos. Você pode falar comigo, administração de recursos? Administração de recursos. Que expressão poderosa. Eu quero terminar pontuando algumas coisas com vocês a partir do texto. Primeira, anote aí. Se você não conseguir anotar agora, escute novamente essa mensagem a partir de amanhã. Mas se você puder anotar é melhor. Primeira coisa. Jesus colocou em suas mãos recursos. Jesus colocou recursos em suas mãos. E esses recursos são para essa vida. Jesus ensina nesse texto que há um período de trabalho dos seus servos. Jesus ensina que o rei colocou recursos preciosos para ele nas mãos dos seus servos. Olha para a sua mão agora. Eu quero convidar você a olhar para a sua mão. Todo mundo olhando para a mão. Olhe para baixo aí. Olhe a palma das suas mãos agora. Olhe de verdade. Veja que nessas mãos existem recursos que o Rei da vida colocou aí. Jesus ainda não terminou a sua obra no mundo. E a obra que ele ainda está executando, ela é executada pelos recursos que estão em nossas mãos. Deus tem propósitos para realizar no mundo. E esses propósitos são realizados com as ferramentas que estão em nossas mãos. E tem ferramenta aí na sua mão. Tem recursos muito valiosos nas suas mãos. Deus confiou algumas coisas a nós. Deus confiou coisas nobres a nós. Olhe para as suas mãos e as vejas, em nome de Jesus. Você não é um zero à esquerda da existência. Você não é alguém que não tem uma certidão de nascimento. Quando você ainda estava no estado embrionário, no ventre da sua mãe, Deus já o assistia. E quando você nasceu no mundo, independentemente das contingências do seu nascimento, Deus celebrou a tua chegada. E Deus sempre criou expectativas sobre a sua criação. Sobre mim e sobre você. E por criar tanta expectativa, Ele confiou coisas nobres na nossa vida. E essas coisas estão hoje em nossas mãos. E ninguém as tirou delas. Tem coisas de Deus aí na sua mão. E olha, se você gravar essa frase, já está bom. Você pode ir em paz para sua casa. E que essa frase ecoe todos os dias, o tempo todo do dia na sua mente. Deus tem colocado coisas em minhas mãos. Meu Deus, é bom clamar a Ele mesmo. Tem coisas de Deus sob a sua administração. Tem coisas nobres de Deus sobre as tuas mãos, que foram colocadas para um propósito eterno. Segunda coisa, vai ser rápido hoje. Afinal de contas, o Farner já pregou boa parte da mensagem. Segunda coisa, estou brincando, o Farner foi uma bênção. Invista na multiplicação dos recursos que estão em tuas mãos. Se você entende que Deus tem derramado recurso em tuas mãos, e você precisa entender isso,
A segunda coisa que Jesus nos ensina com essa história é que nós precisamos investir na multiplicação desse recurso. Esse período que está entre a ação de Deus em nossa vida, nos trazendo redenção, e o momento em que nós estaremos para sempre com Ele, é um período em que nós precisamos multiplicar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Eu quero que você grave uma coisa no coração: você não pode jogá-las fora. Já viu o insano de mente que tenta negar quem ele é? Se uma pessoa começar a negar quem ele é uma pessoa passiva de um internamento compulsório. Tem que chamar a ambulância. Não, mas eu não sou fulano, eu não moro aqui, eu não tenho isso. Não está bem. Você nunca poderá negar o que Deus tem colocado em tuas mãos. Você pode tentar bater nelas, correr com elas abertas, na ânsia de tê-las esvaziadas de suas mãos ou escorridas de suas mãos, mas jamais você poderá tirar das suas mãos as coisas que Deus colocou nelas. Não dá. Não dá. Deus colocou coisas sobre você e ninguém, inclusive você, pode tirar de você. Segunda história, Deus, na representação do rei, entregou algumas coisas a um grupo de servos e foi para outro lugar. E quando ele retorna, ele começa o acerto de contas. E como nós já vimos, 2 servos multiplicaram o que tinha em suas mãos, mas um, como não pode jogar fora, como não pode se desvencilhar delas, o que ele fez? Guardou. Está comigo mesmo, eu não consigo tirar essas coisas de mim, eu não consigo negar essas coisas que Deus me deu, então eu vou passar a andar no mundo com elas debaixo, eu vou guardar essas coisas, eu vou guardá-las. E elas passam dia após dia, guardadas em você. Mas, conforme o texto diz, que triste foi o dia em que o rei chegou diante desse servo e viu todo o recurso que ele deu a ele, intacto, guardado, embrulhado, 0 bala, sem utilização. O rei ficou muito triste, porque era um período de multiplicação. Eis que vos digo, ainda não é o tempo do palácio. Nós estamos no tempo da multiplicação. Estamos no tempo do trabalho, da semeadura e da multiplicação. Não chegou o tempo do descanso ainda. Nós estamos debaixo do sol, da lavoura, do serviço. O que está em nossas mãos precisa ser multiplicado no tempo que se chama hoje. E hoje é hoje, não é amanhã. Amanhã não existe, amanhã não nos pertence, amanhã pode não chegar para todos nós aqui. O que tem em nossas mãos é o hoje, e hoje é período de multiplicação do que Deus nos deu. E Deus deu muita coisa a você. E ninguém aqui se fazendo de doido, não as vendo. Porque todo mundo sabe o potencial que tem, a vida que tem. A dádiva da vida ao amanhecer é testificada diante dos nossos olhos todos os dias. Não se sente debaixo da sombra com o que Deus tem colocado em suas mãos. Em nome de Jesus. Ninguém sentado debaixo da sombra da grande árvore, com as coisas que Deus deu a você. Quietinho ali. E a vida correndo solta. E as coisas acontecendo. E novas propostas
infernais chegando diante dos nossos ouvidos o tempo todo. Gente tentando vilipendiar o coração dos nossos filhos, dentro das escolas, nas ruas, nas redes sociais. Os casamentos sendo motivo de chacota. Não é possível que enquanto o mundo está derretendo-se no fervor do pecado, nós estamos com as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, debaixo da árvore, como covardes, vendo a coisa acontecer. E isso não passará impune. Deus se lembrará disso. O texto diz que quando o rei chegou diante daquele servo, com as coisas guardadas em suas mãos, ele ficou muito aborrecido. Segunda coisa, invista na multiplicação do que Deus tem colocado em suas mãos. Terceira e última, sirva com amor e compaixão. A história diz que o rei se deparou com dois perfis de servo. O primeiro perfil, aqueles que serviram com amor e compaixão. O que Deus tem colocado em sua mão hoje deve ser oferecido a Ele com amor e compaixão. Faça o que você pode fazer para o rei, em confiança que Ele depositou em você, uma expectativa. Ele depositou em você um desígnio, um chamado, uma vocação. Faça o que você tem para fazer a Ele com alegria e com entusiasmo, com amor e paixão, e não com murmuração. O murmurante é alguém que se contrapõe ao servo que multiplica. Quem serve com amor e paixão, aproveita bem o tempo e multiplica o que tem em mãos. Mas o outro perfil, que é o que serve por obrigação e medo, não consegue multiplicar. Meus irmãos, há pessoas que servem ao rei por obrigação. Fazem o que fazem por medo, porque o rei é severo. O rei, ele é justo e ele um dia virá como juiz. E o juiz, ele não é severo por sua personalidade, mas ele é severo nos contornos da lei. O justo juiz um dia virá. Ele não é mau. Ele não gosta de ver o sofrimento do homem, da sua criação, mas ele é justo. E a lei já foi estabelecida e está em vigor. E ele não vai transcendê-la e desonrá-la. Ele vai segui-la e obedecê-la. Os versículos 20 e 21 do texto que nós lemos dizem que o servo que apenas guardou a sua quantia recebida, ou seja, não multiplicou, mas ele guardou em si e deixou bem armazenado em si, debaixo de 7 chaves. Ele chegou para o rei e disse: Senhor, eu escondi o dinheiro para mantê-lo seguro. E ele termina dizendo, versículo 21, tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Há pessoas que olham o que Deus tem colocado em suas mãos e guardam com medo, guardam por obrigação, temendo as ações do rei. Portanto, não é só sobre servir, mas é servir com alegria e paixão. Porque quem serve por medo não multiplica. Você conhece alguém que passou a vida inteira numa vivência introduzida numa comunidade cristã, semanalmente estava ali, sempre aplicado ali, mas que diante das mãos nunca se viu multiplicação? Pessoas que viveram com medo do rei. Não, mas se eu não cuidar da minha vida, eu vou para o inferno. Eu preciso fugir do inferno. Eu sei que o Deus
Criador e Salvador um dia será juiz. Então eu vou ficar aqui, ainda que eu me camufle, ainda que eu guarde bem escondidos os recursos que Deus me deu, eu vou ficar aqui e vou continuar aqui, porque eu não posso sair daqui, porque eu tenho muito medo. É gente que guarda o que tem com medo. O texto diz que esse que diante de Deus guardou com medo, ele foi reprovado pelo Senhor, porque ele não conseguiu multiplicar. Será que tem alguém aqui com medo? Tem a consciência de que Deus tem dado coisas em suas mãos, mas você, diante das coisas que Deus tem dado em suas mãos, você tem medo, e aí você não consegue multiplicar as coisas que Deus tem dado a você. Será que tem alguém aqui com medo de exposição? Será que alguém aqui entre nós está com medo de decepcionar pessoas, decepcionar inclusive a si mesmo? Então não está bem emocionalmente, então não quero me decepcionar, então mesmo que Deus coloque coisa em minhas mãos, eu não vou multiplicá-las, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ser aprovado, eu tenho medo de me cansar muito, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de perder tudo e ficar sem nada, então eu tenho medo, e aí eu vou me atrofiando em meu medo, de forma que eu não consigo multiplicar as coisas que Deus tem dado em minhas mãos. E eu, apesar da consciência que lateja em minha mente, eu prefiro guardar essas coisas, porque eu tenho muito medo. Qual é o seu perfil? Você faz parte dos servos que servem ao rei com amor, entusiasmo e paixão, ou você faz parte do grupo de servos que faz alguma coisa ao rei por obrigação e medo? Mas coisas que não convergem para a multiplicação, coisas que convergem apenas para o acúmulo ou o ato de guardar. Interessante que todos os reis aqui fizeram. Me desculpem, todos os servos aqui fizeram. Mas apenas um perfil foi aprovado, que é o perfil do que foi multiplicado. Vamos terminar. Talvez você diga assim: pastor, eu entendi. Reconheço que Deus tem colocado algumas coisas em minhas mãos. Eu não posso negá-las, porque eu sei que eu posso fazer muita coisa. E reconheço que não tenho feito o suficiente, ou talvez não tenho feito nada. Agora, como eu posso multiplicar os recursos que Deus tem colocado em minhas mãos? Há um segredo, e eu quero terminar com ele, para identificarmos os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos e multiplicá-los. Alguém aqui quer saber qual é o segredo? Pelo menos um para eu contar? Ah, tem ali? Vou falar então. Cuide bem de você, busque o seu bem-estar e cuide bem daqueles que estão próximos de você e busque o bem-estar deles. Esse é o segredo. Quando você faz algo para o seu bem, você faz uso dos recursos que Deus colocou em suas mãos. Agora, quando você faz algo que faz mal para você, que adoece você, que judia de você, que faz você sangrar, que faz você perder as coisas mais nobres da vida, que faz você se incutar nos erros, nos sentimentos de culpa porque você está errado, que faz você ser agressivo, frágil, maldoso, conturbado, desqualificado, desbalanceado, tudo aquilo que judia de você, só judia de você porque você não está utilizando os recursos que Deus colocou em tuas mãos. Como eu balizo, pastor? Como eu sei que eu estou utilizando o que Deus tem colocado em minhas mãos? Cuide bem da sua vida, valorize-se, descanse na medida certa, trabalhe na medida certa. Não deixe com que entulhos entram na sua mente todos os dias.
Não deixe que maus pensamentos tomem conta do seu coração. Não escute o homem mau, a mulher mau, o homem promíscuo, a mulher sem caráter, o corrupto, o mentiroso. Cuide de si. Cuide de si. Comece a ouvir canções, não que apontam para a promiscuidade, a desvalorização do ser humano, mas comece a ouvir canções que exaltem o nome do Senhor. Cuide-te de si mesmo. Comece a ler coisas boas. Comece a olhar para a sua vida e buscar um equilíbrio na sua saúde integralmente. A sua vida física, em nome de Jesus, vamos começar a cuidar da nossa vida física. Cuide-te de si mesmo. Vida emocional, vida espiritual. Leia a Bíblia, ore, mas eu não consigo, eu não entendo. Faça parte do discipulado da nossa igreja. Você vai começar a ter mais facilidade para entender. E nós estamos só aquecendo os motores ainda, tem tanta coisa para a gente oferecer aos nossos discipulados. Você precisa viver isso. Cuide-se de si mesmo. Quem cuida de si mesmo faz boa utilização dos recursos que Deus tem. E cuide-se ou cuide daqueles que estão próximos de você. Quando você começar a cuidar daqueles que estão próximos de você, no seu âmbito familiar, em todos os lugares que você convive e vive semanalmente, você, de uma forma clara, começará a pegar os recursos que Deus tem na sua vida e aproveitá-los. Agora, se você é um trator que atropela um monte de gente, se você não consegue pegar o seu telefone e mandar um áudio de oração para alguém, porque você tem medo de ter uma paralisia facial e ficar sem a sua boca, vai que o diabo no ato de descuido de Deus joga em mim algo que aí quando eu fui orar para a pessoa outra vez, tem medo. Se você não consegue utilizar a sua vida para cuidar, abençoar pessoas, dizer à sua casa o quanto que a sua casa é linda, o quanto que os seus filhos são vitoriosos, enquanto que seus pais são carinhosos, o seu esposo é maravilhoso, a sua esposa é paciente, enquanto você não conseguir abençoar aqueles que estão próximos de você, com passeios, com tempo de qualidade, com vida e paixão, você não está utilizando bem as coisas que Deus tem colocado em suas mãos. Você está guardando-as. Abençoe quem trabalha com você. Tem um pessoal chato lá, tem um pessoal problemático, tem um pessoal que parece que está na escuridão da existência. Seja a luz ali. Mande uma mensagem para ele. Profira palavras de vida e bênção. Em nome de Jesus. Não comece o dia amaldiçoando tudo, vendo as notícias mais ruins possíveis, brigando com o velhinho que estava no trânsito sem tomar o remédio, porque não deu tempo de pegar, ele não estava bem, aí você não sabe e começa a brigar, a vociferar com ele. Abençoe pessoas, toque na vida de pessoas com vida e paixão. Eu fazendo isso, eu vou utilizar bem os recursos que Deus tem me dado. Edifique a sua igreja. Participe. Aqui não tem mensalidade, você pode participar. Coma da nossa mesa. Comece a viver com a gente. Comece a se integrar. Não fique apenas contemplando o movimento de longe, porque você pode, apesar de estar dentro do movimento do rei, esconder as coisas que Ele tem dado a você. Comece a participar com a gente. Vamos ao pequeno grupo. Olha, se você for no pequeno grupo, você não vai sair mais. E é uma ameaça mesmo, porque é um lugar maravilhoso. É um lugar onde a gente não gosta do fim. Estamos procurando um lugar grande para alugarmos aqui um grande condomínio para todo mundo morar junto. A gente gosta de estar junto. Conheça um pequeno grupo. Aqui é nosso encontro. Daqui a pouco a gente vai para casa e aí a gente nem consegue conversar. Mas vai no pequeno grupo para você ver. Não deixe as coisas que Deus tem colocado em suas mãos aí guardadas em você. Em nome de Jesus. Multiplique-as.
Tem pessoas que precisam receber o seu cuidado, o seu toque, a sua oração. Você precisa multiplicar o que Deus tem colocado em suas mãos. Não confunda a ordem dos períodos. Ainda não chegamos no palácio eterno. Amém? Não chegamos ainda, estamos indo para lá. E podemos chegar lá a qualquer momento. Deus o sabe. Ainda estamos no período de trabalho. Ainda estamos debaixo do sol. Ainda estamos negociando para a multiplicação dos recursos que Deus nos deu. É tempo de semearmos, é tempo de colhermos. Eu posso ouvir um amém? Amém, entendemos isso. E essa semana é uma semana de trabalho. Vamos colher, porque nós vamos plantar. Vamos tocar nas vidas, vamos tocar em nós mesmos. Vamos cuidar de nós e cuidar dos outros, porque nós cremos que isso fará com que nos apropriemos dos nobres recursos que Deus tem nos dado. Você pode falar, você pode orar, você pode elogiar, você pode perdoar, você pode abraçar, você pode fazer tanta coisa. Você pode se acalmar, você pode apaziguar, você pode pacificar, você pode fazer tanta coisa. O que Deus tem dado a você, multiplique. Ainda não chegamos no período da sombra e do descanso. Nós estamos em tempo de serviço. Esse é o nosso período. E é isso que nós vamos fazer. Multiplicar o que Deus tem colocado em nossas mãos. Você pode ficar em pé? Quero orar com você agora. Todo mundo decidindo agora. Feche teus olhos. Diga: Senhor, eu entendi a Tua palavra nessa noite. Fale com o teu coração, com a tua alma. Senhor, eu entendi a Tua palavra. O Senhor me trouxe aqui para dizer que é tempo de multiplicar o que o Senhor tem me dado. Oh Deus, eu entendo que a minha vida foi alcançada pelo Senhor. E eu entendo que tem coisas do Senhor na minha vida. Eu olho para as minhas mãos e vejo coisas do Senhor nelas. O Senhor foi tão gracioso comigo. Embora eu me veja com tantos problemas, limitações, dificuldades, Senhor, eu tenho bastante dificuldade. Mas Deus, o Senhor as colocou em mim, coisas nobres. O Senhor me deu graciosamente coisas nobres. Eu não posso guardá-las em mim mesmo. Eu não posso fazer isso, porque o Senhor já está voltando. Um dia o Senhor vai prestar conta do que eu fiz com as coisas que o Senhor colocou em minhas mãos. Deus, eu não vou guardá-las. Eu vou multiplicá-las. Eu vou cuidar melhor de mim mesmo. Eu vou cuidar melhor daqueles que estão próximos de mim. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor irá me encontrar, não por mim, mas por teu amor e graça, com as minhas mãos cheias de recursos multiplicados. E eu poderei um dia olhar para o Senhor e ser recebido pelo Senhor no palácio eterno, um lugar onde a nossa mente não consegue configurar, num cenário em que não conseguimos constituir em nossa mente. Um dia o Senhor vai nos receber neste lugar, e nós vamos receber o Senhor com as mãos cheias de recursos duplicados, multiplicados, porque o Senhor recebeu de nós um serviço de amor e de paixão. Não um serviço religioso, frio, marcado pelo medo, mas um serviço cheio de amor e paixão. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor e vamos viver para a Tua glória, apaixonados pelo Senhor e apaixonados por todos que entrarem no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Há uma canção muito linda que nós vamos cantar agora, que fala sobre o Deus que sempre abre uma porta para que a gente possa escapar. Paulo diz, Romanos 7, que nós temos a tendência para o mal e habitamos no mundo mal. Então sempre a nossa natureza e sempre o mundo mal tende a colocar entulhos no nosso caminho. Mas Deus sempre abre um
escape para que você possa sair e multiplicar os recursos que Ele tem dado a você. Amém? Ninguém vai ficar no caminho, ninguém vai deixar de multiplicar, porque Deus está nos assistindo e Ele vai sempre abrir uma porta para nós.